Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O meu casamento com Yuri acabou no dia que o nosso filho Luiz Miguel faleceu. Ninguém teve culpa. Infelizmente, foi uma fatalidade. Na verdade, a gente não entende os propósitos de Deus, mas sabe que Ele sempre tem um. E algum dia, mesmo sem querer, a gente vai entender. Eu tinha ido com o Luizinho na praça em frente à nossa casa, porque ele cismou que queria comer algodão doce. Então, atravessamos a rua e ele escolheu a cor do doce que queria. E ainda ganhou uma bexiga, o que deixou o meu filho muito feliz. Enquanto eu fui pegar o dinheiro no bolso do meu shorts, eu soltei a mão do Luizinho por um segundo. E o pior aconteceu. Um vento forte acabou levando a bexiga dele para longe. E sem pensar no perigo, o meu filho correu para tentar recuperar a bexiga, atravessando a rua sem olhar para os lados. E um carro que passava em alta velocidade pegou o meu pequeno em cheio. Só ouvi quando o carro freou a seco, jogando o corpinho do Luizinho para longe. Eu só me lembro de ter visto a camiseta vermelha do meu filho bem à frente do carro. E nesse instante eu desmaiei. O susto foi tão grande que eu acordei bem depois num hospital, com a pior notícia que eu poderia receber. O meu menino tinha falecido ali mesmo, no local. Foi doloroso demais. Foi uma dor que não tem explicação. Só quem já perdeu um filho ou alguém que amava demais vai saber o tamanho dessa dor. Yuri nunca disse que eu era culpada, mas também nunca me abraçou e nem falou: vamos superar juntos esse momento tão difícil. Pela minha sogra, eu fui apontada como irresponsável. E a minha família se perdeu no meio de tanta dor e sofrimento. No velório do meu pequeno, foi regado de brigas. Mas eu estava tão dopada que eu não tinha forças para me defender e dizer que eu jamais, nunca, iria jogar o meu filho debaixo daquele carro. Foi tudo tão triste. Luiz Miguel tinha acabado de completar 4 anos de idade. Ele era alegre, carinhoso, era a luz que iluminava minha vida. Uma criança que não gostava de ver ninguém triste. E se visse algum idoso sozinho, ele já corria e o abraçava. Luizinho era o meu milagre, porque o parto dele tinha sido bem complicado. E os médicos disseram que se ele sobrevivesse, teria sequelas, devido à demora. Mas graças a Deus não houve sequelas. E o meu pequeno surpreendeu a todos. Durante os seus dias de vida, ele nunca foi de ficar gripando várias vezes. Febre mesmo, ele só teve poucas vezes por causa dos dentinhos. Sempre foi uma criança feliz e saudável. O Luizinho nos uniu como família.
porque a minha sogra nunca gostou muito de mim. E por ela, o meu esposo se casaria com a antiga namorada. Eu engoli muito sapo convivendo com eles. E o Yuri sempre me pedia para ter calma e paciência, porque a mãe dele já estava de idade. E só pelo fato de eu amá-lo, eu relevava tudo. Quando depois de tudo isso, o meu marido me deixou sozinha em casa, vivendo o meu luto, e foi se alojar na casa dos pais. Tentei falar com ele várias vezes, mas Yuri me dizia que não estava pronto para conversar. Precisei ser forte. Precisei ter muito pelo no coração para conseguir doar as coisas do meu filho. E o meu marido? Ele não apareceu nem para me ajudar a fechar a porta do quarto dele. Enfim, depois que o quartinho do Luizinho estava vazio, eu fechei a porta e fui embora. Saí daquela casa porque eu não tinha mais condições de permanecer ali. Depois de 2 meses de um luto doido, cheio de culpa, eu resolvi desistir do Yuri, porque a única coisa que me ligava a ele tinha deixado a terra e virado um lindo anjo. Escrevi uma carta para o meu marido e coloquei um molho de chaves das portas e a minha aliança dentro de um envelope e esperei anoitecer para ir até a casa dos meus sogros. Mas Yuri me ignorou e não me procurou. Meu marido, dias depois, deu entrada no divórcio e eu fui pega de surpresa, porque mais uma vez eu pensei que ele fosse repensar. Mas a forma que Yuri encontrou de me dizer que eu realmente era a culpada foi pedindo a separação. Yuri me julgava culpada, mas não tinha coragem de falar na minha cara. Voltei para a casa dos meus pais, que moravam em outra cidade. Fui recebida com amor e muito carinho, mas eu estava num estado emocional deplorável, deprimida, sem forças para continuar, sem saber o que fazer. Porque Luiz era minha bússola, era minha vida. Os meus planos se resumiam no meu filho, e agora sem ele, eu não sabia mais como viver. Passei a ter raiva de crianças e de Deus, e toda hora que eu via uma, eu mudava o caminho. Para mim, me deparar com uma criança era como se Deus estivesse me afrontando. Já não bastava ele ter levado meu filho, agora eu tinha também que aturar a alegria delas. Eu cheguei num ponto que eu achei que Deus era meu inimigo e que ele tinha feito de propósito tudo aquilo, só para eu sofrer. Emagreci tudo o que pude. Depois, engordei drasticamente. Nada conseguia alegrar a minha vida. Os meus familiares tentavam de todas as maneiras me alegrar, mas eu me fechei, me bloqueei, sabe? Eu não permitia que ninguém me ajudasse, porque os meus dias não tinham mais cor, não tinham mais cheiro. Os meus dias não tinham mais o "mamãe, eu te amo". Antes mesmo da morte do meu filho, eu já tinha parado no tempo, porque eu não estudava, não trabalhava, e os meus sonhos só eram sonhados em prol do futuro e da felicidade do Luizinho.
eu tinha me esquecido de mim. Meu pai um dia entrou no meu quarto e me falou: Jéssica, a sua mãe está definhando. Ela não tem mais forças por conta da sua aflição. E se você não reagir, minha filha, vai acabar matando a sua mãe de tristeza. E eu não quero mais perder ninguém. Já conversei com ela, mas não tem jeito. Então, eu estou aqui te pedindo. Pelo amor de Deus, reage, minha filha. O Luizinho está bem. Ele virou um anjo. E a gente precisa entender isso. A princípio, eu achei que meu pai estava blefando e não fiz nada para mudar. Eu vivi isolada naquele quarto, que nem sabia se era noite, se era dia. E numa hora qualquer, resolvi flagrar a mentira do meu pai. E fui bem devagar até a cozinha. E eu o vi chorando, sentado à mesa, escolhendo feijão. Na hora, eu tomei um susto por vê-lo tão abatido. Corri até ele e perguntei o que estava acontecendo. E ele também se assustou ao me ver e disse que estava clamando a Deus por mim e pela minha mãe, para que nós duas nos libertássemos daquela escuridão. Aí eu percebi que o meu pai estava falando sério e fui até o quarto deles e encontrei a minha mãe deitada na cama. Sentei na beira da cama e comecei a tocar nos seus cabelos. E ela perguntou se era sonho ou realidade. E eu respondi realidade. E ela falou: então me abraça. Abracei a minha mãe e juntas choramos. Choramos até não termos mais forças. Eu chorei pelo meu filho e chorei também por vê-la naquela situação, por minha causa. Meu pai, que é um homem fervoroso, quando nos viu juntas, abraçadas, ele também nos abraçou e começou a agradecer a Deus pela prece respondida. Desde aquele dia, encontrei forças para viver, porque eu sei o que é a dor de perder um filho. E a minha mãe estava sofrendo por me ver morrer cada dia um pouquinho. Juntas nos levantamos e fomos procurar algo que preenchesse o nosso dia. A minha mãe tinha um buffet e uma equipe não muito grande, então eu fui ajudá-la nos eventos. E nessa época, decidi também que era hora de terminar os meus estudos. Conheci o Zé Carlos, um homem esclarecido, que também tinha perdido um filho e que encontrou ajuda na sua religião. E todos os dias o meu amigo me mandava mensagens positivas e superação. Comecei a acompanhá-lo nessa casa de oração e recebi a paz que eu tanto buscava. O nosso buffet foi contratado para fazer a festa de uma criança de 5 anos, o Ravi. E eu meio que não queria ir, mas como a festa era para muitos convidados, não tive como pular fora e acabei indo. Mas eu procurava fugir das crianças. Elas ainda me causavam muita revolta. Mas como Deus sabe de todas as coisas, a equipe que foi contratada para animar as crianças não apareceu. E a dona da festa, desesperada, perguntou para minha mãe se tinha alguém
que pudesse se vestir de Homem-Aranha e divertir a criançada. Sem pensar, a minha mãe disse que sim. Pegou a roupa da mão da dona e não sei por que causa ou razão, a minha mãe veio até mim e falou: Jéssica, já é hora de ser curada. Vai lá no banheiro, se veste de Homem-Aranha e venha divertir toda essa criançada. Usa a sua criatividade, a mesma criatividade que você tinha para divertir o nosso príncipe. Peguei aquela fantasia e fiquei um bom tempo no banheiro chorando e me recusando a fazer aquilo. Mas não teve jeito, porque o aniversariante bateu na porta do banheiro e falou: Homem-Aranha, sai para fora porque a gente está querendo te ver, está querendo brincar com você. Não tive como resistir àquela voz, e por incrível que pareça, a voz do garotinho era parecida com a voz do meu filho. Fui motivada a fazer aquilo, e posso te garantir que foi uma experiência maravilhosa. Quando eu abri a porta do banheiro, o aniversariante me disse: Me dê a mão, Homem-Aranha, que hoje eu vou te proteger. Não saia do meu lado, porque hoje eu sou o seu super-herói. E saiu comigo de mãos dadas, gritando pela festinha dele: O Homem-Aranha é meu amigo e eu vou protegê-lo. Passei grande parte da festa sendo conduzida pelo Ravi, que não me deixou um segundo sozinha. E no final da minha apresentação, quando eu disse para ele que eu precisava voltar para o meu mundo, ele me deu um beijo e falou: Eu sei que você não é o Homem-Aranha, mas pode ficar sossegado, que eu não vou contar para ninguém. E me deu um beijo bem forte e apertado e correu para cantar o seu parabéns. Fui impactada pelo carinho daquela criança, e enquanto ele estava lá, cantando o seu parabéns, eu desejei muitas coisas boas para ele, como se ele fosse o meu próprio filho. Sabe, não tem como resistir aos encantos de uma criança. Montei uma equipe de animação de festa infantil e um dia eu fui contratada para animar a festa de uma criança numa cidade próxima à minha. Aquele dia eu me vesti de Branca de Neve. Na verdade, eu até me senti meio que uma princesa. Tirei muitas fotos, tanto com as crianças como com os adultos, porque realmente eu fiquei muito bonita e parecida com a personagem. Nunca me senti tão importante quanto aquele dia. Até que eu vi um homem, e aquele homem tinha um jeito do meu ex-marido. E eu curiosamente me aproximei dele. E quando eu cheguei bem pertinho, ele disse: Eu ia até você. Só estava esperando os anõezinhos me deixarem chegar perto de ti. Yuri? Eu disse surpresa. Você viu? Precisei sair da minha cidade e você da sua para a gente se encontrar. E por coincidência numa festa de criança. Não nos aguentamos e começamos a chorar. Yuri me abraçou e me pediu perdão. Perdão pelo homem fraco que foi. Perdão por não ter ficado ao meu lado quando eu mais precisei. Perdão
por não ter ido me procurar. Yuri me contou que, quando nosso filho morreu, ele caiu na bebida, assim de vez, e se escondeu na casa da mãe, porque ele não tinha coragem de olhar para mim, porque ele era fraco e não tinha forças para segurar na minha mão e dizer: vamos superar tudo isso juntos. Yuri chorou um choro preso na garganta há anos. Entre lágrimas, ele dizia que tinha falhado como pai, como marido, e tudo o que ele sabia fazer era afogar a tristeza num copo de bebida. Pior foi quando eu deixei a aliança e o molho de chaves da casa na caixinha do correio. Ali, ele entendeu que eu estava dizendo: chega, você é um fraco, um banana, um bêbado, um alcoólatra, que não soube nem apoiar a esposa. Yuri acreditou que eu estava dizendo adeus. A vida do Yuri, assim como a minha, não foi fácil. Ele perdeu o emprego e entendeu que o álcool estava acabando com a vida dele. Por isso, entrou num grupo de apoio. Yuri disse que hoje frequenta um ambiente que não tem álcool e que evita para não voltar para a vida de antes. Eu parecia estar vivendo um filme da Disney, onde no final a princesa encontra o seu príncipe. Yuri tirou do bolso da calça a minha aliança e disse que carrega com ele desde que eu devolvi. Voltamos a nos relacionar e hoje fazem 5 anos que estamos juntos, unidos mais do que nunca. Ainda não tivemos outro filho, mas nos alegramos na companhia de outras crianças e está tudo bem. Um dia de cada vez. Então vamos levando a vida assim, vivendo um dia após o outro, sem pressa, sem medo. Até porque a vida é um sopro e nós bem sabemos o que isso significa.